Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deixando que a palavra de Deus ilumine o nosso coração, direcione a nossa vida. Por isso nos colocamos na docilidade à palavra de Deus. Nos colocamos na Tua presença, Senhor. Tua presença de amor, Tua presença de Pai, Tua presença que nos direciona, Tua presença que nos conduz. Fala-nos, Senhor, pela Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, pela Tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos, o nosso entendimento, com a luz do Teu Espírito. Teu Espírito que faz nova todas as coisas, Teu Espírito que nos conduz a cada dia da nossa vida. Nós precisamos da luz e da direção do Teu Espírito. Dai-nos Tua bênção, Tua graça e Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se colocando na mesa da palavra, porque é isso que nós fazemos. Nós transformamos a mesa da nossa casa, a mesa do nosso escritório, a mesa do cantinho do nosso quarto, no lugar do nosso encontro com Deus, permitindo que Deus fale a nós, permitindo que Deus venha ao nosso encontro por meio da sua palavra. Onde quer que nós estejamos, nós podemos nos encontrar com o Senhor. Tem gente que se retira até no seu trabalho, né? Pega lá um cantinho especial e ali medita a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. No nosso Bíblia no Meu Dia a Dia, nós procuramos ruminar a palavra de Deus nesse tempo quaresmal, achando que a palavra de Deus, ela fale ao nosso coração e possamos nos alimentar de cada versículo que Jesus trouxe a nós. É assim que diz o texto sagrado. Depois, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A riqueza que é a palavra de Deus hoje, que vem ao nosso encontro, ao nosso coração, nos chama aqui a gente a marcar alguns pontos essenciais no nosso estudo. Então, no seu caderninho, não esquece de anotar a data de hoje, não esquece de colocar a passagem e os elementos principais, ordens, promessas, princípios, mensagens, o que Deus tem para nós. Primeiro, uma ordem, grande ordem do versículo 3. Tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações. Por quê?
porque eles falam e não praticam. Então, qual é o princípio? A lei de Deus é a lei de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Independente de quem esteja falando, de quem esteja ordenando. É claro que o exemplo é que arrasta. Mas quando eu estou anunciando a palavra de Deus, eu não estou me anunciando. Eu estou anunciando a palavra. A questão é que nós muitas vezes paramos na pessoa e não naquilo que a pessoa está anunciando. Ora, a palavra de Deus, ela vai ser sempre palavra de Deus, independente do pecador, do santo, da prática de quem o fala ou não. É claro que é uma contradição, é claro que é um contra-testemunho, é claro que é uma hipocrisia a gente não se esforçar, não dar o melhor de nós para praticar o que nós fazemos. Aí nós caímos numa prática que se chama farisaica, ou, em outras palavras, caímos numa prática hipócrita. Então, independente de quem esteja falando, você vai dizer, aquele lá fala, mas ele não vive o que ele fala. Mas o que é importante não é o importante não é quem está falando. Porque quem está falando é um instrumento pela qual nos chega a palavra. Então o importante é a palavra. O que Jesus está dizendo, olha, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai. Se eles, os escribas e os fariseus, que sentaram-se no lugar de Moisés, para nos trazer a lei, para nos trazer a palavra, eles não praticam, então não fique com eles, enquanto pessoas, enquanto não praticantes da palavra, mas fique com a palavra, porque a palavra é de Deus. E para os dias de hoje é da mesma forma. Se encontramos homens e mulheres que falam de Deus, se nós muitas vezes falamos de Deus e não praticamos, precisamos nos corrigir. Mas isso não impede de que nós peguemos a palavra e pratiquemos. Porque a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e sempre. Então, não fiqueis nas pessoas, não parem nelas, parem na palavra. A palavra de Deus é que nós devemos absorver. E aí é um pecado, ou um erro que nós muitas vezes cometemos, é sempre bom ter referenciais. Já vamos falar disso, porque a palavra hoje também nos dá uma direção sobre isto. Contudo, se nós não temos em Deus o referencial único da nossa vida, nós nos perdemos no segmento da verdade, no segmento da fé. Porque as pessoas passam porque vão para outros lugares, passam porque morrem, passam porque muitas vezes elas não perseveram até naquilo que ensinaram, mas a palavra que eles deixaram, ou que pregaram, essa permanece, desde que não seja a palavra deles, mas seja a palavra do Senhor, essa que permanece. Mas, voltando para o exemplo dos escribas, doutores, mestres da lei, fariseus, vejam, a ordem também é, não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Ora, nós não podemos ser hipócritas e nem imitar a hipocrisia de ninguém. Não é porque fulano está fazendo o que é errado, porque ele é alguém importante, que eu devo fazer o que ele está fazendo. De forma nenhuma. A palavra, quando é jogada no meu coração, ela me dá bom senso, retidão e sabedoria. Então eu fico com aquilo que foi me dado de Deus. E Deus me dá o bom senso para eu discernir o que está errado do que está certo. Ele me dá a sabedoria para eu fazer as escolhas e me dá o caminho da retidão para eu seguir. Eu não posso jamais colocar como desculpa que eu pequei, que eu estou fazendo o que é errado, porque o fulano também faz, porque o pregador também faz, porque o padre também faz, porque o pastor também faz. Não. É a desculpa mais hipócrita para a nossa vida. Porque o Espírito é dado a cada um. Eu preciso do outro para me ajudar, para me iluminar, para me trazer a palavra. Mas a retidão, o bom senso está em mim. Eu nunca posso usar desculpa
porque os outros fazem para que eu faça aquilo que não é o correto. Porque eles amarram fardos pesados, insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-lo nem sequer um dedo. E aí está o perigo grande, porque é fácil ensinar para os outros fazerem, né? É fácil exigir que os outros façam penitência, que os outros são pecadores, e aí colocar no ombro dos outros fardo para outros carregarem. Não, eu é que tenho que primeiro dar o exemplo, eu primeiro tenho que carregar. Então, aqui olhar para aqueles que simplesmente querem colocar e impor fardos duros e pesados e muitas vezes não dão o exemplo da própria prática da vida. Isso acontece até nos nossos próprios ambientes familiares. Às vezes os pais querem exigir dos filhos aquilo que eles não vivem. Isso não é justificativa para nenhum filho desobedecer pai ou mãe. Mas é um princípio importante que a educação, que a formação, que a evangelização é dada pelo exemplo. Às vezes os pais querem exigir que os filhos rezem, mas eles não estão dando o exemplo dos dois rezarem. Às vezes os pais querem que os filhos vá para a missa, mas eles não vão com aquele exemplo a ser dado. Então, aprenda que não basta exigir do outro, é preciso que eu vá lá e faça. Mostre como é que se deve fazer com a vida. Aí o versículo 8, quanto a vós, meus irmãos, não vos façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Rabi quer dizer mestre, e ninguém é mestre de ninguém. Um só é o nosso mestre, Cristo Jesus. Todo mundo quer ensinar todo mundo quer ser modelo. O nosso modelo é Jesus Cristo, o Senhor. Todos nós, eu, pobre padre, o Papa, todos nós somos servidores do Cristo Jesus. Somos irmãos nele, ele se fez nosso irmão, mas ele é o nosso irmão mestre. Ele é a nossa cabeça. Todos nós o servimos, todos nós nos colocamos aos seus pés. E ninguém procura se colocar acima dos outros, melhor que os outros, para se parecer mais que os outros. Porque ele, Jesus, é o nosso mestre. Que coisa boa é meditar a palavra de Deus. Nós vamos chamar aqui o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer no conhecimento da palavra do Senhor. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma coisa muito complicada que existia no tempo de Jesus e que perdura até os nossos tempos, que é a ideia da grandeza. Jesus adverte os seus discípulos a não buscarem a grandeza e, ao mesmo tempo, não atenderem à expectativa de grandeza de outras pessoas. Em outras palavras, o que Jesus quer dizer é que os discípulos devem ser humildes na sua maneira de lidar e devem também agir com humildade nas respostas que dão aos outros. Porque é normal que todo ser humano tenha o desejo de crescer, o desejo de se desenvolver, de ser melhor, de progredir, porque isso foi Deus quem colocou no coração de cada um de nós. E é bom quando isso se realiza. É chato quando essas coisas não caminham, que a gente se sente estagnado. E Jesus não está dizendo que alguém tem que ficar estagnado ou que, para ser humilde, alguém tem que se dar só as coisas que são mais simples. Não, porque a humildade também reside ali, na verdade, do dom que foi dado por Deus, que também deve ser executado. Assumir as coisas boas também é humildade. Só não é humildade quando a gente assume as coisas boas e pensamos que somos superiores aos outros. E não somos, somos apenas diferentes. E é o que acontece aqui em relação aos nossos queridos fariseus. Eles gostam de ser aclamados, de ser tidos como pessoas importantes, porque assim se sentem importantes. E Jesus diz, não entrem nesse jogo, não caiam nisso. Porque tudo aquilo que é construído a partir de algo que não é verdadeiro, como esses relacionamentos aqui, depois eles são sempre fadados à frustração. As ilusões desembocam sempre em desilusões. As ilusões estão sempre fadadas à frustração.
E Jesus está dizendo aqui, olha, não tenham expectativa alta demais em relação às pessoas. Não quer dizer não ter boas expectativas, mas não tem expectativas altas demais. E ao mesmo tempo, não deixe que os outros tenham expectativas altas demais em relação a você, porque senão, com a ideia de perfeição que tenhamos ou que os outros possuem, nós vamos cair em desilusões e frustrações e depois dá sempre muito trabalho para lidar com esses sentimentos. Que a Tua palavra, Senhor, ilumine o nosso coração, que a Tua palavra alimente nossa alma, Senhor, e arranque do nosso coração a hipocrisia. É essa graça que nós queremos Te suplicar. Jesus, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso único guia, Tu és a luz e a direção para toda a nossa vida. Perdoe-nos se nós não testemunhamos, se nós não fazemos aquilo que nós ensinamos, se nós não praticamos aquilo que queremos mostrar aos outros. Mas não nos deixe, Senhor, nos perder no caminho da hipocrisia. Dá-nos viver uma religião verdadeira, sincera, autêntica. Que sejamos Teus seguidores, sejamos Teus imitadores, que coloquemos em prática a Tua palavra. É a graça que nós Te suplicamos hoje, porque o Senhor veio falar ao nosso coração e o que o Senhor nos falou nós queremos viver. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É bênção viver e praticar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o alimento a nutrir a nossa vida a cada dia. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.